Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cristologia e hoje vamos tratar neste vídeo da Cristologia na literatura paulina. Invoquemos o Espírito de Deus, que Ele nos ajude nessa empreitada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, pobremente invocamos o Teu auxílio, te pedimos que Tu ilumines a nossa inteligência e encha de caridade o nosso coração, para que possamos adentrar no mistério do Cristo, na literatura de São Paulo. Nós pedimos esta graça pela intercessão de Nossa Senhora e do próprio Paulo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu vou logo mostrar um pouquinho o material que a gente vai usar assim como base. Não é que eu vou ficar limitado apenas ao material que eu vou mostrar para vocês, mas eu selecionei 3 obras em língua portuguesa. 2 delas estão aqui comigo, uma outra é muito conhecida e facilmente encontrada nas nossas livrarias católicas. A primeira é esse dicionário de Paulo e suas cartas. É uma iniciativa de vários autores, a maioria de língua inglesa, protestantes e católicos, e é uma obra de referência hoje, traduzida em diversas línguas, inclusive, como a gente acabou de ver, em português. Existem 2 artigos nesta obra com o título de Cristo e de Cristologia Paulina, do mesmo autor, que é um professor norte-americano de Ohio, que vale a pena a gente conhecer. Os artigos são bem interessantes. Uma outra obra, digamos assim, mais ampla e bem mais, vamos dizer assim, resumida, mas com qualidade, também é do Giuseppe Segala, esse biblista italiano, e traduzido em língua portuguesa com o título A Cristologia do Novo Testamento. E no interior dessa obra nós encontramos algumas páginas densas e interessantes sobre a literatura paulina, da página 90 a 96. E finalmente a outra obra é do grande exegeta Lucien Cerfaux, que escreveu bastante sobre São Paulo e tem 2 obras muito conhecidas dele em língua portuguesa, que é O Cristo e os Cristãos na literatura de São Paulo. Então é uma obra, O Cristo na teologia de Paulo, melhor dizendo, é uma obra facilmente encontrada no nosso mercado editorial católico. Bom, então faço uma observação para quem ainda não acompanhou outras aulas nossas de Cristologia, muito, vamos dizer, ligada ao método da Cristologia católica, e que se aplica muito bem à literatura paulina, porque nós vamos notar que no discurso que nós vamos apresentar da reflexão de São Paulo sobre Cristo, tudo parte da ressurreição, ou seja, da Páscoa de Cristo. E é muito importante a gente lembrar isso, né? Ou seja, a Cristologia católica, ela tem esse princípio hermenêutico e eu diria metodológico. Nós olhamos para a Sagrada Escritura, olhamos para a tradição da Igreja, contemplamos, né, as fontes da teologia naquilo que elas nos oferecem acerca do Cristo,
à luz do mistério da Páscoa, à luz da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo vamos dizer, poderia ser comparada à luz com a qual eu leio o Antigo Testamento, o Novo Testamento, com a qual eu leio os textos paulinos ou os sinóticos e assim por diante. Então, a gente pode falar sem dúvidas de uma cristologia pré-pascal, e a exegese contemporânea ela usa muito essa expressão, às vezes adequadamente, às vezes exageradamente, mas é importante que uma teologia verdadeiramente católica ela deve partir dessa verdade. Ou seja, a verdade de que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, e essa luz da ressurreição de Cristo, ela é necessária para a compreensão não só do mistério pascal, da soteriologia, da nossa vida cristã em Cristo, mas ela é necessária para que a gente contemple adequadamente a cristologia pré-pascal e até a prefiguração, vamos dizer, a preparação para o advento do Cristo que a gente encontra no Antigo Testamento, certo? Essas prefigurações da única e suprema mediação de Cristo que a gente vai encontrando aqui e lá no Antigo Testamento. Então isso é muito importante. Eu lembro que o teólogo Joseph Ratzinger e recentemente como Papa Bento XVI, ele usa justamente essa ideia na sua obra cristológica, que vale a pena nós conhecermos, os 3 volumes de Jesus de Nazaré, todos 3 publicados em língua portuguesa. Ele recorda 2 princípios muito importantes para a exegese católica, e entre eles ele coloca este, ou seja, um católico ele lê a Sagrada Escritura sempre à luz da Páscoa, à luz da ressurreição. Ele lê o Antigo, o Novo, o filão que for da Escritura, o versículo, a perícope que se apresente, sempre à luz dessa verdade fundamental e que nos identifica como cristãos. E outro princípio que ele coloca ao lado desse é o princípio da globalidade da Escritura, ou seja, eu não devo cair vamos dizer, no erro do fundamentalismo, de pegar um versículo, uma perícope, isolá-la do contexto, isolá-la da inteireza do livro, ou isolá-la até da inteireza da Sagrada Escritura e da Palavra de Deus, aí a gente pensa também na Sagrada Tradição, e querer que ela diga, vamos dizer, apresentá-la como dizendo algo que contradiz a Palavra de Deus na sua inteireza. Seria um ato pouco inteligente. Infelizmente isso acontece não raramente, certo? Especialmente no âmbito dessa livre interpretação que caracteriza um pouco a relação dos cristãos protestantes com a Sagrada Escritura. Então, a nossa fé cristã, importante, ela é filha da Páscoa. Nós somos cristãos graças ao poder da Páscoa de Cristo, ao poder da cruz e da ressurreição de Cristo. Esse poder que nos foi comunicado pelo Espírito Santo em Pentecostes, para que a igreja pudesse levar essa boa nova salvífica para todos os homens, né? Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma vida nova de filhos de Deus e nos oferecer um caminho de vida eterna. Mas a nossa fé cristã ela não está flutuando nas nuvens. Ela tem raízes históricas. A revelação ela acontece na história. Deus se revela ao homem na história, Deus acompanha a história do homem, Deus intervém na história do homem. A nossa experiência religiosa,
no Antigo, no Novo Testamento e na Igreja, ela é histórica, né? Então nós temos, a nossa fé tem raízes históricas. A historicidade da nossa fé é necessária, eu não posso desprezá-la ou achar que ela não tem importância para a minha fé, como, por exemplo, via Rudolf Bultmann. O importante é o Cristo da fé, o importante é o querigma, o importante é aquilo que tem valor existencial para mim hoje. Não é tão importante se Cristo morreu na cruz em Jerusalém ou se foi em outro lugar, se Cristo ressuscitou digamos, historicamente ou não, ou se ele fez milagres ou não do ponto de vista histórico. O importante é que ele é o meu Salvador. Não, na nossa visão católica, fé e razão caminham juntas, e a nossa fé, ela tem raízes históricas, e nós vamos encontrar no Novo Testamento boa parte dessas raízes. E aqui a gente poderia citar, né, a importância do Evangelho de Marcos, né, pela sua datação, e nós sabemos que existem uma série de artigos, de estudos que mostram que parte do material de Marcos é ainda mais antigo do que a redação mesma, redação final do Evangelho. Daí que já Joaquim Jeremias fala de algumas partes do Evangelho de Marcos como muito próximas da data pascal. Sugere uma data entre 35 e 40, por exemplo, para as palavras da consagração no Evangelho de Marcos, a instituição da Eucaristia. E nós temos também, interessante ver que depois de Marcos, Mateus e Lucas, eles vão buscar justamente essas raízes históricas, vão querer aprofundar vamos dizer, a infância de Jesus. Quem é esse Jesus que começou a pregar a partir do batismo de João Batista, morreu numa cruz, ressuscitou, é o nosso Salvador, mas quem era ele antes? Então, essa historicidade da vida do Cristo, entre aspas, pré-pascal, é motivo dos evangelhos da infância. E esse caminho vai ser ainda um pouco mais longo, entre aspas, no Evangelho de São João, quando João vai buscar, mas esse que nasceu da Virgem Maria, esse que foi batizado por João, ele não existia ou ele existia antes do seu nascimento ou da sua concepção nessa vida humana? Quem é ele? Qual a sua identidade mais profunda? Ele é Deus. E por isso São João remete o nosso olhar à pré-existência de Jesus, que é, vamos dizer assim, que prepara o ato da missão ou da encarnação do Verbo. O Pai envia o seu Filho para nos salvar. O Verbo se encarna no seio da Virgem Maria. Então essas observações são importantes. Recordo também que São Paulo ele começa a escrever em 51, a primeira epístola dele é a primeira epístola aos Tessalonicenses, é o que a exegese hoje diz, mas muito material de São Paulo é pré-paulino, e por isso é muito importante essa ideia, porque nós vamos usá-la mais adiante. Giuseppe Segala, na sua obra sobre a Cristologia no Novo Testamento, ele propõe uma introdução muito interessante ao nosso tema, Cristologia Paulina, e ele propõe dividir um pouco a literatura paulina em 3 etapas, que correspondem um pouco à cronologia da vida de São Paulo, a cronologia dessas obras. Aqui eu não vou entrar, nosso objetivo é entrar no campo daquilo que seria a literatura autêntica ou não autêntica, ou literatura deutero-paulina e etc. Eu deixo isso para os grandes especialistas exegetas, mas nós partimos do pressuposto que a literatura paulina enquanto tal, independente de ter sido escrito por Paulo, ou por discípulos, ou por pessoas ligadas a ele, é uma literatura inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. E por isso merece toda a atenção teológica,
é aquilo que nós queremos agora, com a brevidade necessária, dada a, vamos dizer, o escopo do nosso curso, que é uma cristologia sistemática, que nós podemos oferecer essa literatura. Mas é muito importante. Bom, então ele coloca como primeira etapa desse caminho de reflexão cristológica em São Paulo, a literatura dos primeiros anos do ministério paulino, digamos assim, do ministério de escritor paulino, e se encontram então nesse contexto a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses e o capítulo 15 da carta aos Coríntios. Lembremos-nos que o capítulo 15 da carta aos Coríntios é um texto certamente pré-paulino, né? Ou em parte, melhor dizendo, em parte pré-paulino, né? Tem muitas informações interessantíssimas, mas Paulo remete esse texto, ou a ideia que está contida nesse texto, aquilo que ele recebeu anteriormente, que ele transmite para os seus, para a igreja que lhe foi confiada, né? Para aquela igreja que ele fundou lá em Corinto. Então, a característica principal desse primeiro momento seria um interesse, vamos dizer, uma relação entre ressurreição e escatologia, parousia. E aí a ressurreição de Cristo, ela seria justamente a primícia daquela ressurreição final. Os primeiros cristãos, eles, como nós, não sabiam a data da parousia e imaginavam que possivelmente a parousia aconteceria logo. E eles ainda estariam, talvez, vivos para ver a segunda volta do Senhor, né? A vinda do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu, como sabemos. E então, nesse primeiro momento, a vinda do Senhor era apresentada na pregação cristã primitiva da seguinte forma: antes do Senhor voltar, como primeiro ato desse retorno glorioso do Senhor, todos aqueles que tinham morrido ressuscitariam. Então a ressurreição dos mortos, ela seria, vamos dizer, o primeiro ato dessa parousia, desse retorno glorioso do Senhor. E quem vai retornar? O Cristo ressuscitado, o Cristo glorioso que está assentado à direita do Pai. Certo? Então, vejam que nesse discurso lá nas cartas aos Tessalonicenses, a morte de Jesus, ela é citada, mas normalmente de um modo um pouquinho de relance. Então você pode ver isso, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, certo? E até no iniciozinho da carta aos Coríntios. Então lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 3, São Paulo recorda: de fato eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo recebi. E isso mostra que ele está dentro daquela traditio, né? Paradosis, seria a expressão em grego. Ou seja, ele recebeu essa tradição e está transmitindo fielmente aos seus discípulos. Mas o que foi que ele recebeu? A saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. Então aqui a gente vê essa breve menção à morte de Jesus, né? Por isso, aquele que morreu, o cristão que aqui nessa vida acabar falecendo, não deve se desencorajar, né? O cristão não deve se desencorajar com a possibilidade da morte, porque ele vai ressuscitar para ver o retorno de Jesus, a parousia de Jesus. Como eu dizia, a ressurreição dos cristãos, dos mortos, vai ser o primeiro ato dessa volta gloriosa do Senhor, da parousia. Tá bom? Uma segunda etapa do pensamento paulino, então, nessa primeira etapa, voltando um pouquinho, nessa primeira etapa, faltou dizer isso,
nós temos então esse interesse mais escatológico, a ressurreição muito ligada a essa visão escatológica próxima, né? Que caracteriza esse momento da igreja primitiva e do pensamento de São Paulo também. A segunda etapa seria já alguns anos depois, e Segala vai relacioná-la com a permanência de Paulo em Corinto, depois da ida, né, à Macedônia. Ele desce na direção de Atenas, geograficamente ele desce, né? E depois daquele discurso no Areópago, pouco depois disso, ele parte para Corinto, aonde ele vai permanecer um bom tempo, e o seu ministério vai ser muito fecundo, né? Sabemos que ele vai dirigir, nós conhecemos 2 cartas, provavelmente ele escreveu outras, aos fiéis de Corinto. E lá em Corinto ele vai escrever cartas para outras comunidades. Então, nesse grupo, nessa literatura que ele associa a essa permanência lá em Corinto, nós encontramos as grandes cartas de São Paulo, né? Carta aos Romanos, a carta aos Gálatas e as 2 cartas aos Coríntios. E qual é a tônica, né? Qual é o acento dessa cristologia desse período? É que Paulo ele começa a apresentar a ressurreição de Cristo, não apenas como primícia da escatologia para os cristãos, mas ele fala da ressurreição de Cristo como princípio de uma nova vida para os cristãos. A ressurreição de Cristo vai nos fazer novas criaturas, e você pode encontrar isso lá em Gálatas 6, versículo 15, e você pode encontrar isso, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então nós somos justificados pela sua Páscoa, pela sua cruz, pelo seu sacrifício pascal de amor, e somos chamados a viver em Cristo, habitados e guiados pelo seu Espírito, pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito do Cristo. É interessante porque em São Paulo, em vários textos, o Espírito é apresentado como o Espírito do Senhor, o Espírito do Cristo, não porque ele confunde cristologia e pneumatologia, mas muito provavelmente porque São Paulo ele quer mostrar que o Espírito ele vem enviado por Cristo, ele vem comunicar o que Cristo conquistou para nós na sua cruz e pela sua ressurreição. O Espírito nos permite viver em comunhão com o ressuscitado. Muito provavelmente é por isso que São Paulo usa esse termo Espírito do Senhor, Espírito do Cristo. Ao contrário de alguns exegetas que veem uma insuficiência teológica no pensamento de Paulo, que confundiria o Espírito com Jesus Cristo, o que é muito pouco provável, na verdade. Então, nesse período, você percebe que nós temos um caráter mais soteriológico da ressurreição de Cristo, que influencia diretamente numa nova vida concreta, né? Onde o cristão é chamado a viver novas relações, uma nova vida, baseada, né, naquilo que Cristo realizou por nós, uma vida no Espírito, evitando todo o pecado, todo o mal, e praticando as virtudes e deixando os frutos do Espírito Santo tomarem a sua vida, né, transbordarem da sua vida. Uma vida marcada por uma liberdade em Cristo, uma liberdade no Espírito, que teria todo um fundamento para a teologia moral, né, também. Mas eu vou ficar aqui com essa palavra-chave
do pensamento do Segala, bem didático, nós teríamos aqui uma reflexão sobre o Cristo ressuscitado, marcada por esse aspecto soteriológico que tem um influxo claramente existencial para a vida do cristão, que diz a nova vida que o cristão é chamado a viver. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, certo? E nós podemos encontrar na carta aos Romanos, no capítulo 1 e no capítulo 1 também da primeira carta aos Coríntios, a convicção que Paulo tem de que o cristianismo traz uma novidade absoluta em relação tanto ao judaísmo quanto em relação ao helenismo. Nós não vivemos mais somente movidos pela nossa inteligência e pela nossa vontade. Nós não vivemos mais apenas guiados pela lei, mas nós fomos, digamos, pelos méritos de Cristo, nós fomos enxertados numa nova vida, numa nova economia. Cristo instaurou uma nova economia que opõe-se àquela economia, por exemplo, judaica, a economia da lei. Então, Cristo, mediante a fé e o batismo, ele nos justifica. E aí a sabedoria de Deus quis nos salvar, muito importante essa ideia, a sabedoria de Deus, ela quis nos salvar por meio da cruz de Cristo e dos bens espirituais que dele nós recebemos. A sabedoria de Deus se manifestou de modo pleno, de modo máximo, em seu Filho encarnado e na sua obra redentora. E essa sabedoria nos oferece o Espírito para que nós tenhamos a graça necessária para viver em comunhão com Jesus, para vivermos como filhos de Deus, para vivermos com liberdade, né? Então é muito bonito esse trecho da reflexão de São Paulo sobre Cristo, né? E sobre o influxo dessa cristologia na nossa vida, né? Então, graças ao Espírito, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12. E fazemos parte desse corpo místico de Cristo, participamos da vida do Cristo ressuscitado, porque estar no corpo místico de Cristo, no fundo, é participar da sua vida ressuscitada. Vamos falar agora um pouquinho da terceira etapa. Essa etapa está ligada à permanência de Paulo na Ásia Menor, na cidade de Éfeso, e fazem parte desse terceiro corpo de escritos paulinos, as cartas ditas do cativeiro, ou seja, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios e também a carta aos Filipenses. Então, aqui São Paulo medita mais sobre a pessoa do Cristo no quadro geral da história da salvação. De certa forma, o seu olhar cristológico ganha novos horizontes, mais largos. O centro da sua reflexão cristológica está muito ligada à noção de mistério que ele propõe, especialmente na carta aos Colossenses e na carta aos Efésios. Mas o mistério no sentido cristológico do termo, o que seria esse termo mistério, né? Então, Segala apresenta esse termo mistério como sendo a maneira pela qual Deus realizou o plano de salvação ao longo da história, revelando a sua sabedoria, que estava como que escondida, secreta, não era conhecida pelo homem na sua inteireza. E o objeto e ao mesmo tempo o realizador desse plano de Deus é Cristo. Cristo é vamos dizer, o ápice desse plano de Deus. Ele é o realizador desse plano, que é salvífico, né, para os homens. Esse termo mysterion em grego, ele vem do verbo mien. E o verbo mien
significa literalmente fechar a boca, calar. Então a gente entende que o mysterion seria aquilo que está calado, aquilo que não foi dito. É muito interessante a gente ligar isso com a ideia lá de São João do verbo, né? Do verbum, ou da palavra, né? Na linha do judaísmo, da teologia judaica, dabar, né? Ou devar, davar, né? Então, vejam bem, está calado. Então, esse termo mysterion, ele vai ser depois traduzido para o latim como praticamente transliterado, vai ter a forma transliterada, mysterium, e vai ter também, ele vai ser traduzido pelo termo sacramentum. Por exemplo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 33, São Paulo diz que é um grande, no final da sua reflexão sobre a relação entre o homem e a mulher, o marido e a esposa, e a sua analogia com Cristo e a igreja, ele vai dizer que tudo isso é um grande mistério, e ele vai usar o termo mysterion em grego, e vai ser traduzido para o latim, na Vulgata, como sacramentum, né? E então no latim nós vamos ter esses dois termos, mysterium, sacramentum, que vão traduzir o mysterion do grego, certo? Que é essa coisa secreta. Mas em São Paulo, e aqui eu faço menção também ao meu livro, né? Filhos no Filho, esse livro que é uma introdução aos sacramentos da iniciação cristã. Eu dedico algumas páginas a esse tema, e aqui queria citar um pouco um grande professor de teologia sacramental chamado Carlo Rocchetta. Foi professor na Gregoriana, deixou inúmeras obras publicadas, algumas até em português, traduzidas. E ele diz, né, que esse mysterion, ele aponta para Deus, esse Deus que tem o mistério enraizado no seu coração, no seu amor, no seu próprio ser. Esse Deus que é mistério, e esse Deus, ele, no seu amor misericordioso, ele vai manifestar esse mistério de amor gradualmente ao longo da história, e o ápice dessa manifestação, né, que revela, de certa forma, com a sua luz, toda a lógica do caminho percorrido até então, é Cristo, né? E essa seria, enquanto Deus é a dimensão teológica do mistério, Cristo é a dimensão cristológica dessa noção de mistério, e a sua Páscoa é, vamos dizer, o ápice do ápice, a gente poderia dizer assim, né? Aonde se manifesta tão claramente a sabedoria misteriosa de Deus. Você pode ler um pouquinho sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e versículo 7 também. Porém, esse mistério foi confiado à igreja, de modo especial aos apóstolos. E a gente encontra isso na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Mas você pode seguir lendo até o capítulo 3, versículo 13, e ver que muito se fala a este respeito. Então, a igreja, ela é constitutiva desse mistério. A igreja, ela é instituída pelo Cristo, o Salvador, e ao mesmo tempo ela recebe essa missão de continuar a anunciar o mistério no mundo. Então a igreja deve viver esse mistério e proclamá-lo também no mundo, né? Um quarto ponto seria, esse mistério ele se dirige a cada homem e ele se realiza na vida de cada homem. Então, se tem a dimensão eclesiológica, tem uma dimensão antropológica do mistério também. E, finalmente, tem uma dimensão escatológica. Por quê? Porque o mistério não consiste simplesmente num evento do passado, né? E que tem um influxo na minha vida espiritual hoje, na vida da igreja hoje, mas esse mistério aponta para a sua plenitude também, que é a parousia de Cristo, quando se manifestará em todo o seu esplendor a vitória do Senhor.
né? E a salvação será plena em todos. Então vejam que é fascinante esse tema, sem dúvida, né? Então tem uma dimensão teológica, uma dimensão cristológica, uma dimensão eclesiológica, uma dimensão antropológica e uma dimensão escatológica do mistério. E São Paulo é consciente de que, colocando-se entre os apóstolos por graça de Deus, ele também deve, de modo muito especial, foi confiado a ele levar a revelação desse mistério aos homens, né? Então ele deve revelar esse mistério aos homens, aos judeus nas sinagogas, quando ele chega e anuncia a boa nova, e principalmente aos pagãos de todos os povos, né, de todas as raças, línguas, de todas as culturas. Ele deve ser instrumento para que a salvação, o mistério de Cristo, chegue a todos os homens. Essa fase, essa terceira etapa é muito rica, né? E se a gente pegar essas obras, nós vamos encontrar uma série de hinos cristológicos que são quase certamente pré-paulinos. São hinos que circulam nessa região de Éfeso, de uma beleza, de uma densidade, de uma profundidade cristológicas impressionantes. E o Segala usa essa expressão, né? É uma cristologia elevada e que certamente influencia o pensamento de Paulo, né? Esse contato de Paulo com essa riqueza de ínica teológica, e aqui a gente lembra que a teologia pode tomar essa forma de hinos. Pense nos hinos de Santo Tomás de Aquino, os hinos eucarísticos. Tem um autor que eu admiro muito, foi meu professor de introdução à teologia, Enos Biff, que ainda ensina como emérito na Faculdade de Teologia de Lugano, que dedicou um livro pequeno, em italiano, à teologia eucarística dos hinos de Santo Tomás de Aquino, que você pode adquirir, se quiser, para conhecer essa obra. Pois bem, então você encontra os hinos, por exemplo, Filipenses 2, 5 a 11, né? O famoso hino da kenosis do Cristo, ou o hino de uma cristologia cosmológica, como alguns chamam, né? Colossenses 1, capítulo 15, versículo 20. E aqui eu faço a propaganda de um outro livro, de um professor amigo. Então o livro é esse aqui, que nós ajudamos, inclusive, a publicar em língua portuguesa, pela editora Eclésia. O professor Mauro Orsatti tem o doutorado dele pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, e que agora é professor emérito lá de Lugano. Ele é natural de Brecha. Com ele e nele é um comentário, vamos dizer, teológico pastoral, a carta aos Gálatas, a carta aos Colossenses. E nesse livro ele faz um belíssimo comentário sobre o hino da carta aos Colossenses. Vale a pena conhecer e muito acessível. Bem, mas também tem o hino da carta aos Efésios, né? Capítulo 2, do versículo 14 ao 16, é um outro hino bonito que a gente precisa também ter em conta. Esses hinos cristológicos, como eu dizia, que fazem parte daquele cenário eclesial da igreja de Éfeso, tão rico na atual Turquia, você pode, por exemplo, muito provavelmente você pode ligá-los a outros hinos que estão no Novo Testamento, ou trechos desses hinos que estão no Novo Testamento, e que você também provavelmente conhece ou pode vir a conhecer. O prólogo de São João talvez fosse um hino, ou vamos dizer, um texto cuja teologia está em profunda sintonia com esses hinos cristológicos. Mas também a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, por exemplo, 1 Timóteo 3,16. E esse é um tema bem interessante. Que maravilha essa teologia, vamos dizer, ínica, né, sob forma de hinos que nós encontramos naquele período. Seria tão bom termos músicas hoje com esse grau de
qualidade teológica, né? Vamos dando mais um passo. Então, nessa terceira etapa, a visão é que Cristo, o seu lugar na história da salvação é o lugar de unificador. Ele unifica, né, a humanidade e o mundo inteiro. O mundo no sentido cosmológico. Então, ele unifica, no sentido antropológico, a humanidade. E é muito bonito a gente ler Efésios 2, 14, 16, justamente, aonde vai se dizer que ele vai fazer com que dois povos se tornem um só. É muito interessante ver que não é um só povo também, mas um só homem, né? A ideia é essa, um só homem, porque os dois vão fazer parte do corpo místico de Cristo, porque é justamente na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses que a eclesiologia somática de São Paulo, ou seja, a ideia da igreja como corpo místico de Cristo, chega ao seu ápice também. E o ápice dessa eclesiologia somática, a segunda fase dessa reflexão de São Paulo, destaca o fato de que Cristo é cabeça desse corpo, e esse Cristo cabeça está muito presente nessas duas cartas, Colossenses e carta aos Efésios. Esse foi tema da minha tese doutoral. Eu dediquei, vamos dizer, a primeira parte do meu primeiro capítulo, praticamente todo o primeiro capítulo, na verdade, aos fundamentos bíblicos dessa imagem, a igreja, ou melhor, Cristo cabeça da igreja. Então eu precisei estudar muito a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Lamento que em língua portuguesa a gente não tem comentários excepcionais sobre essas duas cartas, a não ser, eu diria, esse que eu apresentei para vocês, da carta aos Colossenses, que é um comentário, vamos dizer, mais sintético e teológico pastoral, que já é uma grande ajuda, mas ainda não está na altura daqueles grandes comentários que a gente encontra em outras línguas sobre essas cartas, que são muito ricas, né? E aí Cristo, ele vai destruir o quê? O muro de inimizade que existe entre esses dois povos. É interessante porque nós temos justamente devemos lembrar da estrutura do Templo de Jerusalém na época, vamos dizer, de São Paulo, né? Quando muito provavelmente esses textos foram escritos, ou a experiência de Paulo foi transmitida para os seus discípulos, porque no Templo de Jerusalém havia o átrio dos gentios, um grande átrio que todos podiam circular livremente, inclusive os não circuncidados, mas existia, num determinado momento, uma barreira, uma espécie de muro, com placas, segundo fontes judaicas, placas em várias línguas, grego, hebraico e até latim, no período de dominação romana, aonde se dizia, a partir desse ponto, os não circuncisos não podem passar. E a penalidade poderia ser bem grave, né, se eles infringissem essa lei, esse limite, né? E é interessante porque essas placas realmente, arqueologicamente, a gente prova que elas existiram, porque no Museu de Istambul, na Turquia, existe, digamos, uma dessas placas escrita em grego. Então ela foi encontrada e é testemunho de que essas indicações realmente existiram, né? A arqueologia vindo em nosso socorro, né? Como ciência auxiliar da teologia necessária, é uma das nossas paixões também a arqueologia, especialmente bíblica, né? Então Cristo, ele vem unificar a humanidade, vem chamar a humanidade a formar um só povo, na verdade, com ele, um só homem, um homem novo. Santo Agostinho vai chamar o Christus totus, né? O Cristo total.
destruindo o muro que separava judeus e gregos. No sentido cosmológico, Cristo vem também vencer os antagonismos. Não foi Deus que criou os antagonismos, né? Se nós pensarmos nos anjos e nos anjos decaídos, ou seja, os demônios, as potências do mal, inimigas de Deus, elas não foram criadas por Deus como tal, mas elas, colocadas à prova, livremente optaram pelo caminho contrário ao da vontade de Deus e por isso decaíram. Então, Cristo ele vem submeter, vem vencer essas potências inimigas que desagregam a realidade e ferem a unidade do projeto divino. Então você pode encontrar isso lá em 1 Coríntios 15, do versículo 27 ao 29, e também na carta aos Colossenses 2, 14 e 15. Versículos 14 e 15. Então ele é apresentado como primogênito de toda a criação, né? Nesse hino cristológico. Mas como eu disse, Cristo é apresentado como cabeça da igreja, e essa é um outro título que a gente precisa guardar como tipicamente paulino, e vai ter uma grande repercussão disso na teologia toda. Começar de Santo Agostinho, mas pensemos na teologia de Santo Tomás de Aquino, questão 3 da terceira parte da Suma Teológica, Cristo cabeça. A visão do Papa e dos bispos, segundo Tomás de Aquino, são cabeças visíveis da igreja, ou seja, representantes do Cristo cabeça na igreja. Isso tudo vem aí dessa literatura paulina, dessa terceira etapa da sua cristologia. Bom, penso que apresentei brevemente, com todos os limites, essas 3 etapas do pensamento de São Paulo, e agora nós vamos seguir um pouco o esquema do professor Manfred Hauck na sua apostila de Cristologia, que a gente gostaria muito que um dia se tornasse uma obra publicada em língua portuguesa. Quem sabe em breve. Lembro da importância do manual do professor François Costa também, e sobre a parte bíblica é bem interessante também, apesar dele não seguir tanto esses filões, os grandes filões da Bíblia, mas ele segue mais a tradição dos grandes títulos bíblicos de Cristo, e ali tem toda uma cristologia maravilhosa também. Bem, então vamos dar mais um passo nesse caminho. Bem, então nós podemos dizer que a doutrina paulina, ela é baseada a doutrina paulina sobre Cristo, é baseada no fundo na fé no Cristo crucificado que ressuscitou. Foi esse Cristo que alcançou a vida do Paulo. Nós sabemos o quanto a sua conversão seja importante, basta pensar no livro dos Atos dos Apóstolos, onde Lucas narra em momentos diferentes do livro essa conversão de São Paulo. São 3 exposições dessa conversão de São Paulo ao longo do livro. Ou seja, São Paulo está caminhando para Damasco com o intuito de perseguir os cristãos, e lá ele é alcançado por Cristo, o Senhor, e que lhe pergunta: por que me persegues? Interessante, porque Paulo estava perseguindo a igreja do Cristo, os cristãos, e alguns autores vão dizer que ali Paulo começou a entender que perseguir os cristãos significava perseguir o próprio Cristo, e que os cristãos estavam numa comunhão com Cristo mística. E a ideia de corpo místico de Cristo, né, o corpo de Cristo, teria, vamos dizer, raízes longínquas nesse episódio da sua própria conversão no caminho para Damasco. Pois bem, São Paulo faz a experiência com esse Senhor que morreu numa cruz para nos salvar. Ele faz essa experiência durante aqueles 3 dias de escuridão que antecedem, por assim dizer, o encontro com Ananias e o seu próprio batismo. E experiência que evidentemente vai ser aprofundada no decorrer dos primeiros anos da sua vida de cristão. Então
Então Paulo, ele tem ele sabe a importância da cruz de Cristo. Você sabe que tem um texto que é maravilhoso, que está ali na primeira parte, no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo fala da cruz de Cristo, né? Ele diz aos Coríntios que ele não veio trazendo a sabedoria do mundo, mas veio trazendo a sabedoria de Deus. Ele veio anunciar o Cristo crucificado, que é, vamos dizer, loucura para uns, escândalo para outros, mas para aqueles que creem nele, é sabedoria de Deus. Então São Paulo, ele anuncia esse Cristo crucificado, Salvador, como a sabedoria encarnada de Deus, salvífica de Deus para todos os homens. Você pode encontrar isso, então, como eu disse já no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, do versículo 17 ao 25, mas também pode ler sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, e em Gálatas 2, 20 também. Então, se o Senhor se deu por nós, se aquele que morreu crucificado e ressuscitou deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida por Cristo. E de certa forma o apóstolo, ele vive esse mistério de entregar sua própria vida, de viver de certa forma crucificado para o mundo, né? Então a conformidade do apóstolo vai crescendo, de modo a chegar a um certo ponto em que já não sou eu quem vive, diz São Paulo, é Cristo quem vive em mim. Sublinhar fortemente a cruz e a ressurreição de Cristo, então faz parte do evangelho que Paulo anuncia, do evangelho paulino, poderíamos assim dizer, e evidentemente para ele esse é o ponto principal da vida do Cristo, é o Cristo pascal, né? O Cristo crucificado e ressuscitado, e isso se sobrepõe vamos dizer, a vida terrena pré-pascal de Cristo. Paulo, não é que Paulo negue a importância da vida pré-pascal de Jesus, mas ele desenvolve, digamos, as consequências das relações com o Senhor para as nossas vidas. Ele quer anunciar, na verdade, o impacto, a boa nova que é a Páscoa de Cristo para as nossas vidas. Essa Páscoa, ela é transformadora, ela quer mudar as nossas vidas, ela quer, entrando na nossa vida, ela vai nos salvar, né? E esse o urgente anúncio de Paulo, ele está pregando o evangelho para a salvação dos gentios. Então ele bate sempre nesse ponto. O Senhor morreu e ressuscitou por nós. Agora entendamos um texto que eu já citei nessa aula, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 5, São Paulo, não é São Paulo que inventou, vamos dizer, a Páscoa de Cristo como o elemento principal da vida cristã e do anúncio cristão, o querigma. Mas São Paulo recebeu isso dos outros cristãos, da comunidade cristã. Ele foi formado assim. Tanto que, justamente no texto que eu acabei de citar, ele vai dizer: eu vos transmiti aquilo que eu recebi. Eu estou transmitindo o que me foi transmitido. Isto é, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Certo? Ou seja, era assim que os cristãos passavam a boa nova uns para os outros, né? Anunciavam, evangelizavam, né? A partir da Páscoa de Cristo, anunciando a cruz e a ressurreição de Cristo. E Paulo, então, entrando no caminho cristão, ele vai também se fazer arauto dessa verdade. Bom, dito isso, nós podemos identificar também na cristologia paulina
aquilo que nós poderíamos chamar de uma cristologia em 2 estados e uma cristologia em 3 estados. Em alguns textos paulinos, parece que São Paulo ele fala da vida terrena de Jesus e da vida gloriosa, que começa com a ressurreição e que aponta para o presente celeste de Jesus. Jesus está no céu à direita do Pai. Em outros textos, São Paulo também deixa entender que existe a pré-existência do Verbo. Certo? Então, a cristologia em 2 estados, a gente vê ela muito bem na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 3 e versículos seguintes, aonde nós justamente encontramos essa ideia. Existe a vida terrena de Jesus e a existência pascal de Jesus, que se prolonga no céu. Vamos ler agora Romanos 1, 3, 4. O Filho de Deus nasceu da estirpe de Davi, segundo a carne, catasarca, constituído Filho de Deus com poder segundo o Espírito, catapneuma. O Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que justamente o texto designa os 2 estados da vida de Jesus, usando as expressões segundo a carne, segundo o Espírito. Segundo a carne, Jesus é o Messias prometido da casa de Davi. Mas, segundo o Espírito, ele é constituído Filho de Deus com potência. A sua força se revela antes de mais nada na ressurreição, depois da qual ele é chamado Kyrios, o Senhor divino. O texto não diz que Jesus é o Filho de Deus. Afirma somente que depois da ressurreição ele foi constituído Filho de Deus, com potência. Porém, não se trata de uma pessoa humana exaltada ao nível divino, mas se trata do Filho de Deus mesmo. A pré-existência do Filho de Deus nesse texto não está excluída, mas ela é implícita. Então, quando a gente encontra uma cristologia em 2 estados, a gente não deve pensar que São Paulo não sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus eterno. Mas ele tem essa ideia implícita no seu pensamento. Ele só quer mostrar a diferença entre a potência com qual Jesus Cristo é constituído Senhor. E é com essa potência que Jesus Cristo age através do seu Espírito na nossa vida. Nós estamos em sintonia com Ele através do Espírito Santo de Deus. A cristologia em 3 estados, como eu expliquei, então, ela acrescenta explicitamente a ideia da pré-existência. Mas para fazer o link entre essa cristologia em 2 estados e aquela em 3 estados, a gente tem que falar do que se chama fórmulas de missão. Fórmula de missão significa essas fórmulas que Paulo usa para designar o fato de que o Pai enviou seu filho. O seu filho é enviado. É seu enviado, né? E aqui justamente a ideia de missão. Missão significa, já Santo Agostinho diz isso claramente, né, no seu tratado sobre a Trindade, a missão do Filho, a missão do Espírito Santo significa que eles foram enviados, né, pelo Pai. O Filho foi enviado pelo Pai, o Espírito Santo foi enviado em missão pelo Pai e pelo Filho. É o filioque, não? Pois bem, então a pré-existência se mostra de modo explícito nessas fórmulas de, digamos, de missão.
Nós encontramos isso em Gálatas 4:4 e Romanos 8:3. Vamos ler. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos ler agora Romanos 8:3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, Deus, seria a ideia, condenou o pecado na carne. A missão do Filho, então, é claro, pressupõe, o Pai pode enviar o Filho porque o Filho já existe antes da encarnação, né? O Filho eterno de Deus, segunda pessoa da Trindade. A cristologia em 3 estados, então, nós vamos dizer, é a cristologia em 2 estados, mais a pré-existência, que é explícita por meio da fórmula de missão. Então, ao lado das fórmulas que descrevem uma cristologia em 2 estados, encontramos outras com uma cristologia em 3 estados. Então, você pode ler isso no livro do Segala, Cristologia no Novo Testamento, do Novo Testamento, que nós já citamos, tá bom? Então, nós temos a pré-existência antecedendo a vida terrena e o estado glorificado depois da ressurreição de Cristo. O exemplo mais famoso é o hino cristológico da carta aos Filipenses. E é um hino muito bonito, e eu vou ler a partir da tradução que nós encontramos na nova Bíblia da CNBB, a segunda edição da Bíblia da CNBB, tá certo? Ele, Cristo, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse é o texto, tão conhecido e de uma riqueza impressionante. Vamos tocar em alguns pontos. Eu gostaria primeiro de citar Rudolf Schnackenburg, que muito conhecido pelo seu comentário ao Evangelho de São João, muito citado por Joseph Ratzinger, e também na obra tripartida, os 3 volumes da obra Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, que diz que o hino cristológico na carta aos Filipenses é a primeira forma plena da vida cristológica, porque apresenta os 3 modos de ser de Cristo: a sua pré-existência, o seu estado terreno e a sua glorificação depois da Páscoa. Os 3 estados se encontram testemunhados claramente no texto, né? Muitos autores, eles recordando esse conteúdo pré-paulino do hino, atribuem como data esse hino por volta do ano 40, né, o que é muito interessante do ponto de vista histórico para nós, né? Vamos analisar um pouquinho. Nós encontramos primeiro essa expressão, né, sendo da forma de Deus, né, en morphe seu, forma de Deus, e que depois vai se contrapor mais adiante a expressão forma de servo, ou morphe doulou, que designa, né, a aceitação da natureza humana da encarnação. Então a ideia parece muito clara, ou seja, ele é Deus, e ele assume a nossa forma humana, a nossa, né, nós diríamos hoje, em teologia sistemática, a nossa natureza humana. Paulo não conhece, né, evidentemente, a patrística,
em tudo aquilo que vai acontecer nos séculos seguintes. Então Paulo tenta dizer esse mistério, inspirado pelo Espírito, com a linguagem que está ao seu alcance, né? Então ele vai usar esse termo, né, forma, né? Ou seja, en morphetseu e en morphedulu, forma de Deus, forma de servo. Outra formulação interessante é que ele não, ele era igual a Deus, né? Se usa inclusive o termo Isa Cel, e nós sabemos que na literatura paulina, São Paulo, quando quer falar do Pai, normalmente ele usa o termo Theos, para ser mais, vamos dizer, para pronunciar de uma forma que a gente normalmente está mais acostumado, né? Theos, ou Hotheos, né? Para dizer o Deus, né? Então, ele chama Deus de Pai. E aí, lembrando que esse termo Isatsel quer dizer igual ao Pai, igual a Deus, igual ao Pai. Seria isso no pensamento paulino, né? Ou seja, para Paulo, Jesus é claramente o Filho eterno de caráter divino. Giuseppe Segala, comentando esse texto, diz que Jesus possui a divindade, mas essa divindade é iluminada pela figura do Pai. Essa divindade, nós devemos entendê-la sempre nessa sua relação com o Pai, tá bom? Então, a divindade do Filho se mostra não somente nas formulações indicadas, mas também no uso do Antigo Testamento, né? Você vê que São Paulo vai citar aqui Isaías 45, 23, dizendo que diante de Jesus todo joelho, ao seu nome todo joelho se dobre. Ou seja, essa expressão lá em Isaías 45, 23, ela aponta para a ideia de adoração, para a ideia da identidade divina, que é atribuída, nesse caso do hino, ao Senhor Jesus, né? Eu termino indo um pouco além daquilo que o professor Manfred Hauck propõe na sua apostila, dizendo que a gente pode notar nesse hino uma, eu diria, dupla kênose, né? Um duplo esvaziamento. Existe o esvaziamento de Deus que se torna homem, assume essa forma humana, em tudo igual a nós, exceto naquilo que concerne o pecado. Mas depois a gente nota que tem um segundo esvaziamento que está ligado justamente à obediência, essa obediência que vai conduzi-lo à cruz, né? Humilhou-se fazendo obediente até a morte, morte de cruz. É um outro tipo de esvaziamento, tendo assumido a nossa natureza humana. A encarnação seria, por assim dizer, o primeiro esvaziamento, e a redenção, a obra redentora da cruz, seria o segundo esvaziamento, e ele se faz obediente até a morte, morte de cruz. Nós sabemos o que significa essa morte de cruz, é a morte mais humilhante, a morte mais terrível que alguém poderia esperar naquele momento histórico, naquele contexto cultural de Jesus Cristo. Mas depois tem um super elevamento, né? Jesus vai ser elevado. Jesus vai ser elevado acima de todas as outras realidades. Evidentemente, enquanto Deus, ele não pode ser elevado, ele já é Deus, mas ele vai ser elevado, e aqui parece clara a indicação. Vai ser elevado quanto à sua humanidade. A sua humanidade glorificada vai estar acima de todas as outras realidades do céu, da terra e do inferno, dos infernos. E por isso, diante desse Deus que assumiu a nossa natureza humana, morreu numa cruz e ressuscitou, né, diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobra. Jesus Cristo, que assumiu o Verbo que assumiu a nossa natureza humana, Jesus Cristo, é agora o Senhor, Deus e homem, para a glória de Deus Pai. Então esse título Senhor, nós sabemos, Dominus, Adonai, é um título que aponta também para a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
Então, um texto muito, muito, muito bonito. A gente vê esse duplo movimento de abaixamento. Na verdade, é um abaixamento só que vai até a cruz, claro. Mas a gente pode ver dois momentos no texto, né, que estão, evidentemente, em continuidade teológica. Tá bom? Outro ponto importante são títulos que aparecem abundantemente nos escritos paulinos. Por exemplo, já aqui em Filipenses 2 aparece o título Senhor. Então nós vamos falar agora de alguns títulos: Kyrios, Cristo, Filho de Deus, Imagem de Deus, Mediador da criação e Novo Adão. Então o título Kyrios que aparece aqui, muito significativo, se fala que o seu nome, o nome de Cristo, vai estar acima de todo outro nome. E a 70, nós sabemos, a Septuaginta, a tradução do texto, vamos dizer, hebraico do Antigo Testamento, texto normalmente a gente chama massorético hoje, né? Substitui ordinariamente o nome de Deus, o tetragrama santo, né? Que algumas pessoas insistem em chamar de Yahvé, a gente não sabe, e alguns protestantes chamam de Jeová, que a gente certamente não era essa pronúncia. Substituir esse tetragrama santo, o nome santo de Deus, pelo termo Kyrios. Então, quando um judeu vai ler, ele lê Adonai, o texto massorético, porque inclusive tem as vogais do Adonai no texto, né? Mas, digamos, na tradução grega, se substitui o tetragrama santo pela expressão grega Kyrios. Este mesmo título é usado cerca de 275 vezes na literatura paulina e vem da tradição pré-paulina. Senhor conserva o eco da fórmula aramaica, né? Maranatá, vem Senhor nosso, ou então nosso Senhor veio. Senhor aponta para o caráter divino de Jesus, mas também para a sua soberania, para o fato de que ele está ressuscitado e de que um dia ele vai voltar, por isso Maranatá. O uso desse título altíssimo provém do Salmo 110, versículo 1. Um versículo citado pelo próprio Jesus. Vamos lê-lo. Oráculo do Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os cabelos dos teus pés. Jesus, em Marcos 12, 35, 37, citando esse Salmo 110, que é o salmo mais citado no Novo Testamento, se apresenta como Senhor de Davi. Ele mostra que, apesar de ser filho de Davi enquanto homem, ele é Senhor de Davi porque ele é Deus. Então, enquanto Deus, ele é Senhor de Davi. Kyrios era também um título do imperador romano, que pretendia ser venerado como um deus. Infelizmente, para muitos cristãos, isso foi razão para que muitos morressem dizendo que não iam cultuar o imperador como Deus. Usando este tipo de linguagem, os cristãos afirmavam que o verdadeiro Senhor é Jesus Cristo, não é um simples humano como o imperador, que é só um homem. Ele é Deus. As cartas paulinas usam ainda mais frequentemente, se o título Kyrios aparece 275 vezes, aparece o título Cristo 400 vezes, mais ou menos 400 vezes, e esse título, digamos, aponta para a tradução do termo hebraico Messias, né? Ou seja, Jesus é o Messias esperado, em continuidade com todas as promessas proféticas, é o Messias o que vai inaugurar um novo tempo, o tempo do Espírito, tempo de salvação, um tempo de uma maior intimidade com Deus. Bem, outro título muito presente é o título Filho de Deus, que se encontra poucas vezes, mas quando ele aparece, ele tem sempre uma importância muito grande, como, por exemplo, Gálatas 2:20. Então, em Romanos 1:3 vai aparecer: a ressurreição manifestou o seu ser filho de Deus. Então, ele já era filho de Deus antes da encarnação, evidente. Ele se encarna, ele é o filho de Deus encarnado, mas se manifesta esse ser filho de Deus com a sua, vamos dizer, com a sua ressurreição.
né? A relação do filho com o pai se mostra na ideia de que Jesus é a imagem de Deus. E aqui a filosofia aristotélica é interessante, porque ela vai falar justamente do filho como imagem do pai, ou seja, o filho é uma cópia do pai. E São Paulo ele vai justamente nesse contexto de pensamento grego, São Paulo vai falando ao homem, vai falar, o filho é a imagem do pai, vai nessa linha de pensamento. Ou seja, o filho é uma cópia do pai. Ou, para pegar o pensamento joanino, quem vê o filho vê o pai. O filho revela o pai, né? Por isso ele é digamos, aquele que pode revelar por excelência o pai, porque ele é a imagem do pai. Imagem visível na sua humanidade do pai. E aí a gente pode encontrar, então, uma clara referência a isso lá em 2 Coríntios 4:4. Então os cristãos eles são filhos adotivos de Deus através do Filho Divino, né? Isso você pode ir lá ver em Gálatas 3:26 a Gálatas 4:7. Somos filhos no Filho, disse muitas vezes o Papa João Paulo II. Fomos formados à imagem de Deus, né? E no Filho, ou seja, a imagem de Deus, alguns padres da igreja vão relacionar isso com o fato de que fomos formados à imagem de Jesus Cristo, né? Na pré-ciência de Deus, Deus nos criou à imagem de seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 8:6 nós encontramos o seguinte texto: existe um só Deus, o Pai, do qual tudo provém, e nós somos para Ele. E um só Senhor Jesus Cristo, em virtude do qual existem todas as coisas, e nós existimos para Ele. Então aqui aparece a ideia de Jesus Cristo como Senhor e como mediador. Jesus é o mediador da criação. Então, o Pai é a origem de todas as coisas, mas Cristo é a razão pela qual todos nós existimos. É em virtude dele que todos nós existimos. Ou seja, o Pai criou todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo, né? Tendo como referência Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o mediador, por assim dizer, entre o Pai e toda a criação. A missão cósmica de Jesus fica clara lá no hino cristológico, ao qual já nos referimos na carta aos Colossenses, logo no capítulo 1. Jesus Cristo é apresentado ali como também como esse mediador da criação. Mas queremos concluir falando também desse título, Novo Adão. É algo que se encontra presente na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 21. São Paulo faz uma bela comparação. Assim como por meio de um só homem, o velho Adão, todos vão percorrer o caminho do pecado, todos pecaram, e ficamos assim desgraçados, no sentido perdemos a graça. Por meio de um outro homem, Cristo, o novo Adão, nós todos vamos ser agraciados, né? Só que a graça que Cristo nos oferece é muito maior do que a desgraça que Adão nos conquistou para nós, por assim dizer. Então, São Paulo usa até uma expressão, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, foi forte, foi algo mortal, né? A graça superabundou para mostrar que existe, apesar dessa semelhança, de uma analogia, existe uma diferença brutal, uma diferença tremenda entre o novo Adão e o velho Adão. O novo Adão é Deus encarnado, por isso a graça que ele conquista é muito maior do que tudo aquilo que nós perdemos, toda a ferida que em nós foi causada por causa do pecado, né? Então, enquanto um foi desobediente, o outro foi obediente, esse paralelo é muito rico e vai se estender a Mariologia em autores como Justino e Irineu, que vão comparar Eva e Maria também.
Então é muito rica, sem dúvida, a cristologia, a soterologia de São Paulo. São Paulo, ele prega Cristo, ele vive Cristo, ele anuncia Cristo. Cristo é o centro da sua vida, é o centro da sua pregação, o centro do seu pensamento, né? Então aqui eu acredito nós apresentamos um resumo da cristologia paulina e, claro, demos algumas fontes bibliográficas e espero que, além do uso dessas fontes bibliográficas, vocês leiam as cartas paulinas, rezem com elas, unam, uma coisa muito boa, unir o estudo da teologia à Léxio Divina. Assim a gente é formado intelectualmente, mas também deixa que essa palavra encontre lugar, se radique no nosso coração para transformar a nossa vida. Porque do que adianta a gente conhecer muito sobre Cristo e não deixar Cristo viver em nós, e não viver uma vida crística, para que possamos um dia também poder dizer, como São Paulo, né? Vivemos a nossa vida aqui nessa terra, enfrentamos todas as labutas necessárias, guardamos a fé e agora esperamos a coroa de justiça que o justo Senhor Jesus tem reservada para nós. Quizá poderemos dizer um dia também: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Que São Paulo interceda por nós.